Minhas irmãs, com alegria, estamos aqui para uma pequena colaboração ao estudo que é feito nessas noites. E sobre a questão da desobsessão, seminário que no sábado, naquele sábado 28, não tendo coisa melhor para fazer, podem vir aqui, porque de repente tem alguma coisa que pode ser útil, porque segundo o princípio de André Luiz, todos temos obsessores, todos nós que estamos aqui temos obsessores. Não quer dizer que estamos sendo obsidiados, porque quando estamos trabalhando no bem, com a consciência tranquila, aí os obsessores não têm acesso, porque o obsessor ele tem umas características próprias. Por exemplo, ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de estudar, ele não gosta de evolução, de crescimento espiritual. Então, quando a criatura está nesse contexto, eles vão bater em outra freguesia, em outra porta. O Chico foi um exemplo, quantos? Porque se não temos obsessões de problemas lá atrás, temos os obsessores contra o bem. São aqueles espíritos, sistematicamente, que se colocam contra o bem. E quando a criatura começa a trabalhar no bem ou procura melhorar, eles estão sempre perturbando quando podem. Mas o tema de hoje fala do Evangelho, capítulo 13, itens 7 a 8, que é convidar os pobres e estropiados. Dar sem esperar retribuição. E o texto que Kardec extraiu do Evangelho de Lucas diz assim: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos. Convidai para ela os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. São palavras duras, não é? Já imaginaram? A gente não convidar os amigos, as pessoas mais chegadas, e convidar aqueles que estão nas ruas para a nossa casa? Então é um desafio, são palavras duras, mas nós precisamos extrair o sentido espiritual do texto e não ficar na letra. Então nós vamos ver dentro do princípio do Evangelho e o que a doutrina espírita fala, por que Jesus disse essas palavras. Porque Jesus conhecia sobejamente a alma humana, sabia o que corria nos corações humanos, né? Então parece, em princípio, se nós pegarmos na letra, que Jesus, primeiro ponto, estaria menosprezando a família, o que não é o caso. Ele mesmo deu, em várias situações, demonstrou o apreço que se deve ter pela família. Então Jesus não estava menosprezando a família, não estava, as relações de família e as relações de amizade. Ele não fez isso. Então, porque o sentido é bem outro. Nessa exaltação, Jesus, ele viu dois pontos. Primeiro, ele exaltou que é você convidar os pobres, os estropiados. Quer dizer, convidar, aí quer dizer você exercitar-se na caridade sempre, quando a ocasião surgir, e você ir ao encontro da oportunidade da caridade, não ficar numa atitude passiva, porque Jesus foi claro, né? Tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive frio, não me vestiste, tive preso, não foste me visitar, e estive doente, não foste me visitar. Então vejam, a atitude do pobre, do necessitado é passiva.
porque a própria condição não permitia que ele se movimentasse. Agora, Jesus esperava e conclamava para a nossa posição dinâmica, tomarmos a iniciativa da caridade, tomarmos a iniciativa do primeiro passo, irmos ao encontro do sofredor, não esperar que ele, por alguma sorte, bata a nossa porta. Então, é isso que acontece nesse entendimento espiritual. Então, quando ele disse para não convidar os bem-dotados e os amigos, e convidar os pobres, ele estava exaltando o altruísmo e o desprendimento, a fraternidade. E também alertando a criatura para a luta que ela deve ter incessantemente, até nesse ponto, aparentemente inusitado de uma festa, contra dois sentimentos que nós, infelizmente, ainda portamos no nosso dia a dia comum, que são o egoísmo e a vaidade. Então, de um lado, Jesus exaltou o altruísmo e o desprendimento, e do outro lado, ele quis chamar a atenção para o nosso egoísmo e a nossa vaidade, não é? Que fazem parte, infelizmente, da nossa personalidade. Porque quando nós convidamos alguém, conforme o próprio raciocínio de Jesus, é um interesse calculado. A criatura, ela vai fazer, por exemplo, vamos que cada um analise conforme a sua consciência. A criatura vai festejar bodas de prata, vai festejar o aniversário, vai festejar, enfim, qualquer acontecimento da família. Ele vai fazer uma lista, porque hoje ninguém, como antigamente, leva as pessoas para dentro de casa, porque as pessoas sujam, a pessoa no dia seguinte tem que limpar uma opção de coisa, então leva para a casa de festa, não é? Mas a casa de festa tem um custo por pessoa, então a lista começa com um determinado tamanho, num rasgo de generosidade, mas depois ela vai emagrecendo, na medida que a gente vê o custo, quanto é, e aí alguns ficam fora. Quem é que fica fora dessa lista? Os menos favorecidos dentro do nosso coração. Começam os mais abastados, é claro, o patrão, o chefe é o primeiro a ser convocado, não é? Depois os amigos que também são abastados, depois os familiares mais chegados, porque tem até familiar que não é lembrado nessa hora, é esquecido. Então a gente sabe disso. Eu tenho exemplos pessoais de companheiros que, muito ligados, quer dizer, não só a mim quanto ao Gilson, mas depois eu entendi, como o Gilson é uma criatura boa, dizem até que a paciência dele costuma irritar a gente, não é? Quer dizer, então, houve eventos de determinados amigos conhecidos que ele foi convidado e eu não fui. Quer dizer, então mostra aí uma preferência, um preterimento. Então é dentro desse contexto, porque custa, uma casa de festa hoje não é brincadeira por pessoa, não é? Então tem que reduzir mesmo, tem que emagrecer a lista de convidados. Então o que acontece? A gente tem que começa gorda, depois vai diminuindo, até que alguns são esquecidos. Então Jesus quis combater também essa disposição psicológica que é fruto do egoísmo e da vaidade. Não tenhamos nenhuma dúvida, né? Por conhecer a nossa, e também outro ângulo do processo, por conhecer a nossa insensibilidade ao sofrimento alheio, que muitas vezes Jesus colocou de forma clara, dura, não, convidar os pobres, os excluídos, quer dizer, exortando-nos a exercitar a benevolência, o sentimento de fraternidade e de caridade com aqueles, né? É a solidariedade humana. Olha só, eu tenho um amigo que ele tem uma característica que eu admiro e é rara.
principalmente nos dias de hoje. Ele estava almoçando na casa dele, na hora, uma casa de vila, uma calçadinha pequena, a parede da sala, aquela janela grande, quando daqui a pouco um vulto postou-se ali, colocou as mãos na janela, a 1 metro, 2 metros, se tanto dele, ele almoçando na mesa, na sala de jantar. Meio-dia, o meu senhor, eu sou ex-presidiário e não como há 2 dias. Eu não sei qual seria a reação nos dias de hoje de muitos de nós. Ele sabe o que ele disse? Ô fulana, para a filha dele, traz um prato aí que um amigo meu chegou aqui, ele vai almoçar comigo. O moço entrou e comeu 2 pratos, devorou aquilo com a maior rapidez, e no final notava-se que era um homem bruto, um homem de sentimentos ainda brutos, mas o homem se emocionou. Ele ficou emocionado ao se despedir. Meu amigo, meu senhor, olha, pode estar certo que eu nunca vou esquecer esse seu gesto. Então, sabe o que acontece, gente? Aquilo ficou marcado no espírito imortal. E quando aquele espírito cansar de sofrer, cansar de fazer o mal, porque a gente tem que cansar para mudar. Enquanto não cansa, não muda, a rigor. Ele vai lembrar-se daquele gesto de caridade e vai ser o ponto, o estopim para estimulá-lo a mudar. Não, peraí, tem gente boa nesse mercado aí, Deus existe, olha aí, o homem, poxa, me botou na casa dele sem me conhecer e eu denunciando a minha posição de ex-presidiário. Quer dizer, então vejam, lembra o Jean Valjean, quem lê Os Miseráveis sabe disso, né? Quer dizer, é um livro extraordinário, quem não leu deve ler, porque ele era um padre extraordinário, caridoso, isso resumindo, e um bandido também, um fugitivo da polícia, pediu comida, ele mandou, e a governanta não gostou da atitude dele, ficou inclusive irritada do padre, porque ele mandou apanhar os castiçais de prata, os talheres, e o homem serviu-se, jantaram juntos, e depois ele deu um quarto de hóspedes para o Jean Valjean, e no dia de madrugada o Jean Valjean sumiu, porque estava no íntimo dele ainda o delito. Ele fugiu levando os castiçais. Meio-dia, e a madrasta passou um sermão do padre, não falei que não merecia, que era bandido, olha só. Então, meio-dia, a polícia vem trazendo ele e... olha aqui, conseguimos pegar o ladrão, olha aqui, seus castiçais, aqui tudo, fulano, eu não lhe falei, você esqueceu de levar os talheres, entre aqui, vamos, da próxima vez não esqueça. Deu os talheres para o Jean Valjean, abraçou e disse no seu ouvido, olha, você prometeu que ia se regenerar. E a história continua, tem o lance da moeda que ele pegou, foi quando ele disse, eu sou um miserável, eu sou um miserável. Então vejam, são histórias marcantes e que a gente pode fazer. Se eles fizeram, por que nós não podemos fazer? E é assim, gente, é com esse treinamento que nós vamos desabrochar dentro de nós o espírito de fraternidade, o sentimento o gosto pelo servir, pela caridade. É tão importante, gente, a caridade é tão importante que muda o nosso destino. Olha só, já pensaram nisso? Sem caridade não mudamos o nosso destino, vamos continuar desse jeito. Então, e também Jesus, continuando por outro ângulo, ele exaltou, ele marcou o desapego das ligações de sangue, da família corporal. Quer dizer, não que a gente vá declinar da família atual, porque um dia a família corporal, se nós trabalharmos bem, fará parte da nossa família espiritual, como está no Evangelho. Para isso nós estamos ali, como disse Lulu Parola, o lar é um cárcere querido, quando a gente se habitua, onde pagamos escondido o que se deve na rua.
Então essa é a função também do lar, para que a gente não esqueça. Mas o lar, a reencarnação é tudo, né? Como disse também o outro Ormando Candelária, lar de luxo, lar singelo, furna, choça ou barracão. O lar é o ponto mais belo na lei da reencarnação. Então nós estamos ali para aprendermos, sobretudo, a nos amarmos, para aprendermos a amar. Então Jesus pregou o desapego das ligações de sangue e das riquezas, e abrir o coração para receber os sofredores que batem à nossa porta e nas casas espíritas. Então, quantos mendigos, quantos pobres, quantos estropiados do coração, da alma, transitam ao nosso lado e nós não nos damos conta, pedindo um amparo, pedindo ainda mais agora que existe o atendimento fraterno nas casas espíritas. Eles não querem muito não, eles querem que a pessoa ouça, que a pessoa tenha um bom ouvido para ouvir. Ah, mas eu não conheço psicologia. Não precisa, basta a criatura perguntar, como é que vai, tudo bem, pronto. Se for uma assistida, vai dizer, ah, o meu marido deu para beber, gastou o dinheiro todo, o gás acabou, não pagou o aluguel, pronto. Ela vai desabafar, depois vai dizer, olha, já estou mais leve, já estou mais tranquila. É, porque as pessoas que falam muito, elas quando encontram, eu tenho, que a minha mulher é assim, ela gosta de falar bastante, né? Então, muita gente aqui conhece, eu falo isso na ausência dela, porque já falei inúmeras vezes na presença dela. Então, quando ela encontra alguém que ouve, ela costuma dizer, adoro conversar com a fulana, tem uma conversa tão boa, porque a pessoa ouve, né? É isso que acontece. Mas teve uma que suplantou-a, porque ela dava, olha, minha irmã, ela é pior, porque ela faz a pergunta e ela mesma responde. Mas é isso. No atendimento fraterno, o amigo nosso de São Paulo estava atendendo e o homem falou 20 minutos sem parar. Quando ia tomar gás para continuar falando e o nosso amigo ia iniciar uma palavra, ele levantou-se, o assistido, e bateu no braço dele e disse, olha, suas palavras foram muito boas, viu? Era tudo que eu precisava escutar. Só que ele não disse uma palavra sequer. Então é isso que a gente encontra no atendimento fraterno. E então, gente, quantas pessoas que entram nas casas espíritas, entram e saem e entram, e ninguém chega perto para perguntar se precisa de alguma coisa, não é se precisa, enfim, a pessoa vai dizer, ela tem pessoas inibidas. Caibá Schutel fala numa página intitulada, eu acho que é no livro Espírito de Verdade, seja voluntário, para ser voluntário na evangelização infantil, no atendimento fraterno, porque também, nós temos que trazer algumas situações subjetivas para favorecer no atendimento fraterno o trabalho dos benfeitores espirituais. Então a gente tem que ouvir com paciência, tem que deixar a pessoa falar, tem que mostrar simpatia, tem que procurar trazer a confiança para que ela sinta confiança na nossa palavra. Com isso, minha gente, podem ter certeza que a coisa vai funcionar. E olha, é importante isso. O irmão do Chico, José Xavier, certa feita, Emmanuel chamou o Chico e disse, Chico, vamos até a tua casa porque o José está numa situação grave, vamos até lá. E o Chico foi, chegou lá, e o José estava deitado, e Emmanuel disse, olha, na prova dele está a ficar 14 anos na cama, com problema cerebral, paralítico, mas como ele, olha só, como ele atendeu durante 14 anos as criaturas que vinham te procurar durante o dia e que não podiam porque você estava trabalhando, e a orientação era mandar para, ele tinha uma pequena sapataria em Pedro Leopoldo, a orientação
era mandar para a sapataria em Pedro Leopoldo, ele atendia as pessoas e falava o que podia, o que conhecia. Uma palavra de esperança, um sorriso, um abraço. Então, em razão desses 14 anos, disse Emmanuel, nós vamos perguntar aos nossos superiores da possibilidade de retirá-lo dessa prova. Emmanuel retirou-se, meia hora depois retornou, porque tem organização, tem hierarquia no plano espiritual, não é como muitas vezes a gente pensa. E disse, olha, recebemos autorização para suprimir do espírito do José Xavier esta prova, e nós vamos desencarná-lo. Então vejam, entre desencarnar numa situação equilibrada, na condição de espírito, e ficar 14 anos preso numa cela física, é uma libertação, a desencarnação. Então vejam, por quê? Porque ele ficou 14 anos atendendo as pessoas. E olha, a gente encontra as pessoas dos mais variados matizes e com as mais variadas necessidades, né? Então, Emmanuel, comunicando, discorrendo sobre esse texto, no Livro da Esperança, ele disse, de certo que Jesus não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Como também é certo, não pretendesse que substituíssemos à nossa mesa os amigos e parentes, por aleijados e mendigos, mas que estendêssemos a estes a participação na prosperidade que desfrutamos, que lhes amenizemos um pouquinho a dura e penosa existência. É só isso. Então, meus amigos, Jesus não pede a deserção dos afetos, dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, exaltou a posição do amigo, quando ele disse aos companheiros do apostolado, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o meu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Quer dizer, então, ele exaltou e aclamou, proclamou Jesus a condição de amigo, que para ele era a principal no campo do coração, né? Então, o que é que nós somos? Nós, os que temos mais situações materiais, os mendigos, os estropiados, nós somos os irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos com toda certeza irmãos. Agora, uns estão mais na frente, outros mais atrás, não é? Eu conheci e os menos felizes. Jesus também, com esse texto, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes na categoria de credores principais da nossa atenção. São palavras de Emmanuel, né? Olha o que ele disse. Com os amigos, Jesus consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas, que nos alentem as energias, mas à frente dos que choram, nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda. E ele grafou, eles antes. São palavras de Emmanuel, que está no livro Livro da Esperança. Então, gente, agora, vamos fazer sem a intenção de receber, sem aquele cálculo, porque às vezes a gente transfere o recebimento daquele que a gente concede alguma coisa para Deus. Quer dizer, não quero dele, mas estou esperando de Deus, que Deus dê. Querem ver algumas situações que a gente psicologicamente está nessa situação? Olha, tem vezes a intenção oculta de receber de Deus. Tem vezes que alimentamos o carente, André Luiz é que fala isso, sem nada pedir. No entanto, aguardamos o reconhecimento de Deus. Quando tem um problema, quando aparece uma dificuldade, poxa, será que Deus não está vendo que eu não saio do centro e estou levando pancada de todo lado, de todo jeito? Às vezes a pessoa pensa isso, né? Em outros momentos, ofertamos o agasalho ao necessitado, sem exigir retorno dele,
mas esperamos a recompensa do Senhor. Em outras situações, amparamos o doente e não esperamos gratidão, mas contamos com o privilégio do alto, quer dizer, que a gente não fique doente, que a gente fique sadio, saudável. É o que muitas vezes nos passa no cálculo do raciocínio, né? E por fim, socorremos o desamparado sem exigências, mas buscamos a simpatia dos benfeitores espirituais. E André Luiz então completa: é certo que aquele que você ajuda não lhe deve nada, mas esperando da providência divina um recurso qualquer a seu favor, em virtude da caridade que realiza, é certo igualmente que você ainda cobra pelo bem que faz, apenas mudou de devedor. Quer dizer, mudou o devedor da criatura que recebe para Deus, como que se Deus fosse o responsável para nos pagar. Então, minha gente, a regra é dar sem esperar retribuição, servir desinteressadamente. Esta é a regra que o espírita deve cultivar, deve alimentar na nossa caminhada, dar indistintamente. Outra coisa, tem gente que dá a sopa, vai na cidade, vai dar, ó, aquele ali não precisa, ó, aquele ali tá vendo, não, ele dá, e o problema é dele, se ele não precisa ou não. Uma senhora com bijuterias, com anéis, entrou na fila lá no Chico para receber a bolsa, porque o Chico é paradigma, gente, é lição, é aprendizado. Entrou na fila para receber a bolsa, olha, o povo correu: Chico, aquela ali não precisa, ela tem até imóveis alugados, aquilo tudo. É, meu filho, puxa vida, hein? Ela que desprendimento, né? Ela está se preparando com toda certeza para a próxima encarnação, para entrar na fila da necessidade, não é? Porque é assim, o Chico uma vez estava dando um pão para a garotada, para quem estivesse na fila. E um companheiro nosso ao lado do Chico falou: Chico, aquele garotinho entrou na fila a segunda vez. O Chico ficou calado e deu. Daqui a pouco, Chico, ele entrou na fila a terceira vez. O Chico: meu filho, então vamos dobrar, né? Porque eles devem estar com muita fome. Não importa, o problema é da criatura. A nós compete dar, não importa se a pessoa não... Nós distribuímos sopa na cidade sábado à noite. E damos para porteiro de edifício, damos para guarda. Gente, eles ganham pouco, salário mínimo, e às vezes estão com fome ali, se alimentaram mal. Qual o problema de dar uma sopa para ele? E damos e eles comem com a maior alegria. E não faz mal, e se pede... Tem uns exigentes, né? Como aquele nós estávamos fazendo naquela época as quentinhas lá no centro, ia uma companheira que fazia, a gente botava as mesas ali na frente, na sexta-feira de noite, ia lá fazer, e sabe como é que é, né? A notícia se espalha e foi aumentando o número de clientes, né? Aí um deles era arroz, feijão, batata frita, não, arroz, feijão, carne moída e angu. Ele parou no meio. Aí ela perguntou: escuta, o que houve, não gostou? Ele falou: não, não tem uns ovos estrelados para botar ali no meio, quer dizer... e o outro, uma amiga deu, a mãe tinha um coração maior do que ela, uma oradora, amiga nossa, e sexta-feira o homem pediu uma comida, porque Vicente de Paulo disse o seguinte: tratai com paciência os hóspedes de Jesus, porque eles são pedintes e impacientes. Então, sexta-feira ele pediu uma comida, a mãe deu, era peixe, botou lá o talher, botou lá o prato, melhor dizendo, ele parou, olhou e perguntou: e os talheres? Talheres de peixe. Quer dizer, então, aí eu me lembrei daquela quadrinha de Antônio Nobre, como é? Aos mendigos desprezados não ridicularizeies, são senhores despojados dos seus tesouros de reis. Quer dizer, muitos estão ali presos, parados ali. É igual aquela distribuição para 10 mil pessoas, que eu assisti algumas em Uberaba, que o Chico fazia. 10 mil pessoas, sexta-feira de noite, era feita sábado de manhã, era feita domingo de manhã, sábado à noite
7 horas da noite já tinha fila, já começava. Uma senhora de São Paulo falou: mas ô Chico, vem cá, tanto sacrifício, tanto esforço, para daqui a pouco famílias enormes, daqui a uma semana não tem mais nada. Foi embora todo esse feijão, arroz, fubá, e o Chico é mesmo, sabe, que ficou preocupado, foi para casa. Aí o doutor Bezerra veio auxílio ao Chico, disse: olha, Chico, nesta noite nós estamos trazendo oficiais nazistas e soldados para reencarnarem nas favelas de Uberaba, porque não tem outro lugar para reencarnar. Porque o que acontece com o pobre? Ele tem o feijão e o arroz de hoje, do dia seguinte, acabou. Ele vai para venda, tomar uma cachaçinha e discutir futebol. Acabou. Então, aqui, o Chico, disse o doutor Bezerra, quando eles recebem, a coisa se acalma, o marido olha para a mulher, já olha com outros olhos, já acha ela mais atraente, aquilo tudo, e aí o processo da reencarnação começa naquela noite, entendeu? Então é isso. Veja o alcance espiritual do processo, que muita gente é assim que funciona. Os espíritos sabem disso, né? Então, gente, é realizar sem esperar retribuição. Olha, vou contar a lição dos chuchus, que só o povo da antiga conhece. O que aconteceu com o Chico? Chuchus, olha só. Ele estava na casa da cunhada, viúva Dona Maria, do seu irmão. Quando ela implicava com o Chico, esse negócio de você dar e sem esperar retribuição, você vive dando das coisas, eu não vejo você receber nada, a vida está cada vez pior para você. Olha, esse negócio para mim não vai não, isso aí é coisa tua, não vem de Deus não, hein? Não vejo nada, você dá tudo e não recebe nada em troca. Dona Maria Pena, que era a cunhada do Chico. Bom, o Chico replicava: olha, minha filha, tudo quanto fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa. E ele completava: pode crer que quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. Aí ela falou assim: bom, então vamos experimentar, disse ela ao Chico, surpreso. Eu tenho aqui 2 chuchus. Se alguém me pedir, aparecer pedindo, vou dar esses 2 chuchus e quero ver se eu recebo outros 2. Ela não tinha acabado de falar quando a vizinha do lado esquerdo, lá em Pedro Leopoldo, pelo muro: Dona Maria, a senhora pode me emprestar ou doar 2 chuchus? O problema é que ela não falou outro alimento, ela falou exatamente chuchus. Pode me dar ou emprestar 2 chuchus? Ela foi e deu. Chico, quero ver se vou receber 4 chuchus. Não tinha acabado de falar quando a vizinha do lado direito bateu: minha querida, olha só, tem uns 4 chuchus aqui e destinei para você. E deu 4 chuchus para ela. O Chico deu um sorriso, olhou para ela, né? Meia hora depois, a vizinha dos fundos trepou no caixote e pediu se ela tinha alguns chuchus. Ela foi e deu os 4 chuchus. Bom, aí falou: eu quero ver se eu vou receber 8 chuchus. O Chico já estava um pouco assim, ressabiada, né? Não é que a vizinha da frente, em seguida, oferece à cunhada do Chico 8 chuchus? Acreditem se quiser, mas aconteceu isso. E ela então ficou olhando séria para o Chico, achando que realmente esse problema de dar e receber acontece mesmo, né? Quer dizer, foi uma lição que os espíritos armaram, com toda certeza, para ela, no caso, né? Então, ela pegou uma outra, veio uma amiga visitá-la, que sempre tinha problemas de dinheiro, e ela ajudava não somente com alimentos, ouvia a moça. Ela chegou lá e falou das suas necessidades. Aí a Dona Maria deu os 8 chuchus e falou: olha, Chico, agora eu quero ver se eu vou receber 16 chuchus. Foi na hora do almoço, o Chico foi trabalhar, como fazia sempre,
Quando ele voltou à noitinha, ele sempre passava lá 6 horas, aquele assunto dos chuchus estava esquecido. Estava esquecido, 8 horas da noite, ninguém se lembrava mais de nada, quando um senhor, que sempre que passava, morava na roça, mas era amiga da Dona Maria, olha o peso da caridade, e sempre que passava ali para vender as suas leguminosas, as suas frutas na cidade, parava na casa da Dona Maria e ela oferecia um lanche, um almoço, aquilo tudo. Aí ele bateu, Dona Maria, com um saco aqui do lado. Ela já ficou um tanto séria, um tanto nervosa e curiosa. Quando ele foi lá, eu trouxe umas coisas para a senhora, para agradecer o almoço, a janta, tudo isso que eu tenho recebido. Então, porque ela, quando olhava para o Chico, antes disso, ela olhava com a superioridade, como a dizer: ganhei ou não ganhei, Chico? O meu conceito está ou não está certo? Do problema de dar e não receber. Aí ela, olha, esse saco para a senhora. Ela trouxe o saco para dentro e teve a paciência de contar. Então ela contou, minha gente, 64 chuchus. Olha aí, então ficou a graça em forma de lição, excedia a expectativa, era mais do que esperava. E daí por diante, é claro que a Dona Maria compreendeu que aquele que dá, recebe sempre mais. Como disse o poeta: dá de ti o quanto puderes, o talento, a energia, o coração. Dá de ti para os homens e as mulheres o que as árvores dão e as fontes dão. Dá de ti o sapato que não queres ou a capa que não usas no verão. Dá de ti do que fores e tiveres, o talento, a energia, o coração. Darás sem refletir, sem ser notado, de modo que a ninguém diga obrigado, nem te deva dinheiro ou gratidão. E notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. Então é isso, a matemática da caridade é essa, gente. Olha, a divisão, a matemática divina é diferente da nossa. Aqui a gente, para ter, a gente amealhar, a gente amontoa para ter. Lá não, lá para a gente ter, a gente tem que dividir, tem que dar, tem que diminuir daquilo que temos. O óbolo da viúva, gente, o óbolo da viúva é uma lição extraordinária, porque ela deu do que iria lhe faltar. E outra coisa, muito importante, viu, gente? Ela deu por dever religioso, sentimento religioso. Por quê? Igualzinho aos médiuns espíritas, que não faltam as reuniões espíritas, quando está chovendo, quando o trânsito está ruim, sai mais cedo, quando briga com o marido e vice-versa, não tem importância, não faltam as reuniões mediúnicas. Qual foi o sentimento que animava, que invadia o espírito da viúva, do óbolo da viúva? Vou escrever aqui. Não é assim? É cumprimento? Acho que é, né? Ou é cumprimento? Com do dever. Olha aqui. Isso. É que eu sou do tempo que a escola era risonha e franca, então... Então, gente, o cumprimento, o sentimento do cumprimento do dever, o acendrado sentimento de cumprir. Por quê? Porque no sábado de manhã estava destinado aos religiosos, aos frequentadores do templo, de irem dar os seus óbolos, os seus donativos. Então ela venceu ironias, desprezos, sorrisos malévolos, e deu duas moedinhas, mal vestida. E teve uma outra que fez mais do que ela, segundo Jesus. Olha aí, a importância do trabalho, como a gente aprofunda o sentido. Porque Pedro ficou abismado: não, senhor. Então ela deu mais do que esses ricos que depositaram dobrões de ouro no gasofilácio. Deu mais, Pedro, porque deu do que iria lhe faltar amanhã. Mas nisso vem uma velhinha rindo e varrendo o templo, tirando as flores esmagadas, limpando um lixo daqui, um lixo dali, passando a vassoura. E disse, Jesus então deu a lição magna para Pedro: Pedro,
A viúva deu muito, mas aquela senhora ali deu mais do que a viúva, porque está dando do seu tempo e do seu suor. É uma página de Humberto de Campos. Então, meus amigos, quando não temos dinheiro, temos o tempo, né? Bom, o médium às vezes passa por umas situações inusitadas, né? O Chico, quando ia a casamento, ele era convidado de pobre, né? Ele ia e ele ficava com vergonha, porque depois na igreja era uma fila para cumprimentá-lo e os noivos ficavam sozinhos lá no canto. E o Jerônimo Mendonça, ouvindo essa história do Chico, disse: não, comigo foi pior, era pior. Porque às vezes eu ia no velório, que eles me chamavam muito, e me colocavam na antessala do velório, e as pessoas entravam e me colocavam flores em cima de mim, que o Jerônimo Mendonça era paralítico, cego, né? Estava lá deitado na cama e dizia: o defunto é esse. E colocavam as flores, e ele não podia rir nem falar alto, que senão era uma corrida desabalada, porque encarnado tem medo de fantasma, né? Eles iam rir, iam embora. E ele dizia: não, e aquele pozinho da flor ficava no meu nariz e eu queria espirrar e não podia. Quer dizer, médium tem problemas seríssimos, inusitados, né? Bom, caminhando para encerrar, conta Humberto de Campos que Jesus falava aos discípulos acerca da importância da dor no caminho da evolução humana. E Pedro interrompeu: compreendo, mestre, que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos, ele pensava, ele tinha um sonho, e se a gente curasse todos os pobres, os doentes, antes da prédica, antes da pregação? Pois se eles, doentes, paralíticos, cheios de problemas, vem a pregação, avalia com se eles estiverem sadios, inteiros, vão virar apóstolos. Era o pensamento de Pedro, de Filipe e dos outros apóstolos, né? E Filipe acrescentava: grande realidade é essa, Jesus, pressionando Jesus, os apóstolos, para que ele curasse antes da pregação. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda, dizia Filipe. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. E todos os apóstolos juntaram as suas palavras a Pedro e Filipe. Então Jesus, que aproveitava sempre o momento para lições, disse: bom, então eu vou atender aos pedidos de vocês. Amanhã, antes da pregação, nós vamos estabelecer a cura. Então foi uma alegria geral. No dia seguinte, numa porta entravam os doentes abatidos, tristes. Jesus curava no meio do salão, e na outra porta eles saíam alegres, felizes da vida, né? Então Jesus impunha as mãos. Então foram libertados da doença mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. Jesus curou a todos. Então, do lado de fora estava Pedro, esperando eles saírem. Ó, fulano, agora vamos voltar, porque o mestre vai pregar a Boa Nova e vai demonstrar o amor do Pai, a sabedoria divina. E então as palavras de Humberto de Campos: os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência. Com a cura do último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença de Jesus e dos 12 aprendizes. Mais ninguém. Todos foram embora. Desagradável silêncio pesou sobre a reduzida assembleia. Então Jesus, diante do desapontamento de todos, ensinou. Ele disse: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos
de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. E André Luiz tem uma página para que a gente reflita sobre a preciosa joia que todos nós temos. Nós somos ricos porque temos essa preciosa joia, que é qual é essa preciosa joia que todos nós dispomos? Seja o Obama, seja aquele pobre que perguntou se tinha o talher do peixe, qualquer um tem essa preciosa joia. Que é o tempo. Nós temos 1.440 minutos por dia à nossa disposição. O que a gente vai fazer com ele é problema nosso. O que o terrorista vai fazer, o que o assaltante vai fazer, o que o médico vai fazer, o que a dona de casa vai fazer, é problema de cada um. Mas são 1.440 minutos que todos nós dispomos, fazemos deles o que desejamos fazer. Bom, então André Luiz diz o seguinte: o homem comum pela psicografia do Chico, o homem comum em todas as latitudes da Terra guarda habitualmente o mesmo padrão de atividade normal. Alimenta-se, veste-se, descansa, dorme, pensa, fala, grita, procria, indaga, pede, reclama, agita-se. Em suma, consome e muitas vezes usurpa a vitalidade dos reinos que se lhe revelam inferiores. É o serviço da evolução. Para isso, concede-lhe o Senhor grande cota de tempo. Cada semana de serviço útil, considerada em 6 dias ativos, é constituída, antigamente era 6, hoje passou para 5, de 144 horas, das quais as criaturas mais excepcionalmente consagradas à responsabilidade gastam 48 em trabalho regular, hoje são 40. Nessa curiosa balança, a mente encarnada recebe um saldo de 96 horas, hoje o saldo é maior, em 6 dias, relativamente ao qual raríssimas pessoas guardam noção de consciência. Por semelhante motivo, a sementeira gratuita da fraternidade e da luz para o seguidor de Cristo se reveste de especial significação. Enorme saldo de tempo exige avultado serviço extra. Em razão disso, as portas da vida eterna, quando a alma do aprendiz, no exame de aproveitamento além da morte, alega cansaço e se reporta aos trabalhos triviais que desenvolveu no mundo, a palavra do Senhor sempre interrogará, inquebrantável e firme: que fizeste demais? Meus amigos, é isso. O que fizeste demais? Vamos ver agora, a gente vai terminar, claro, mas vai terminar com um soneto de Luiz Pistarini, que está no Parnaso, no Instruções Psicofônicas. O anjo da morte penetrara belo e puro, e ostentando nas mãos um facho aceso, disse-me ao coração triste e surpreso: pobre amigo, é a ti mesmo que eu procuro. E a memória romper estranho muro, e vi-me a sós, exânime e indefeso, e regressei ao passado e vi-me preso às ansiedades do campo escuro. Amores e ambições, penas e abrólios, e o pranto que jorrava de meus olhos cobria a fria máscara de cera, mas na sombra abismal do último dia não chorava a existência que fugia, em vão chorava o tempo que perdera. Muita paz. Muito obrigado.